O fim do mundo. É um conceito que cativa a humanidade há milênios. Através de culturas e ao longo da história, civilizações têm lutado com a ideia de sua própria destruição, tecendo histórias de destruição, renascimento e intervenção divina. Essas narrativas, passadas de geração em geração, são frequentemente impregnadas de crenças religiosas, baseando-se em escrituras e profecias antigas para pintar quadros vívidos do Apocalipse. Mas o fascínio humano pelo fim dos tempos se estende além do reino da fé. Ele se infiltra em nossa cultura popular, alimentando filmes de grande sucesso, romances emocionantes e até mesmo provocando ansiedades no mundo real. O ano de 2012, por exemplo, tornou-se sinônimo da profecia maia, uma previsão que tomou conta do mundo e gerou uma onda de preparação para o dia do juízo final. Embora 21 de dezembro de 2012 tenha ido e vindo sem incidentes, serve como um poderoso lembrete de nosso fascínio duradouro pelo fim do mundo. Um fascínio que continua a moldar nossas crenças, comportamentos e compreensão do nosso lugar no cosmos. Esse fascínio duradouro pelo Apocalipse decorre de uma complexa interação de fatores, que vão desde ansiedades existenciais profundamente enraizadas até as ameaças muito reais que nosso planeta enfrenta. Nesta exploração, vamos mergulhar na história das previsões do dia do juízo final, examinar a psicologia por trás do nosso fascínio pelo desastre e confrontar as ameaças muito reais que poderiam trazer consequências catastróficas. Ao compreender as forças que moldam nossas percepções do fim, podemos nos equipar melhor para enfrentar os desafios do futuro, não com medo e apreensão, mas com conhecimento, resiliência e um compromisso com a proteção do nosso planeta. O ano de 2012. Para muitos, evoca imagens de um mundo à beira do abismo. Uma data gravada em nossa consciência coletiva como o prenúncio do Apocalipse. Essa ansiedade generalizada resultou de uma interpretação errônea do calendário maia, um sistema sofisticado de contagem do tempo desenvolvido pela antiga civilização maia da Mesoamérica. O calendário da longa conta maia, ao contrário do nosso calendário gregoriano, mede o tempo em ciclos, com um desses ciclos, conhecido como o 13º Bactum, chegando ao fim em 21 de dezembro de 2012. Essa data, em vez de significar o fim do mundo, marcou a conclusão de um período significativo na cosmologia maia, semelhante a como marcamos o final de um ano ou de um século. No entanto, essa nuance foi frequentemente perdida na cultura popular, alimentada por cobertura sensacionalista da mídia, profetas do dia do juízo final e um mal-entendido geral da história e das crenças maias. Livros, documentários e sites proliferaram, pintando quadros vívidos de eventos cataclísmicos, desde colisões planetárias a erupções solares, todos convergindo para esta data aparentemente fatídica. O fenômeno de 2012 destaca a poderosa influência que as profecias do dia do juízo final podem ter na psique humana. Apesar da falta de evidências científicas e dos esclarecimentos oferecidos por estudiosos maias, a ideia de um apocalipse iminente se enraizou no imaginário público, provocando medo, ansiedade e até mesmo levando alguns indivíduos a tomar medidas drásticas para se preparar para o fim. Embora o mundo não tenha acabado em 2012, o evento serve como um lembrete da importância do pensamento crítico, da alfabetização científica e de uma dose saudável de ceticismo quando confrontados com alegações extraordinárias. A profecia maia de 2012 é apenas uma entrada em uma longa e histórica lista de previsões do fim do mundo. Ao longo dos tempos, indivíduos e grupos afirmaram possuir conhecimento especial sobre o fim dos tempos, frequentemente recorrendo a textos religiosos, fenômenos astrológicos ou males sociais percebidos para apoiar suas afirmações. Essas declarações, embora muitas vezes carentes de evidências empíricas, exerceram uma profunda influência na história humana,
moldando crenças, desencadeando movimentos sociais e até mesmo incitando violência. Uma das narrativas mais antigas e duradouras sobre o fim do mundo é a história bíblica da Arca de Noé. Essa história, contada no livro de Gênesis, descreve um mundo consumido por um grande dilúvio, um julgamento divino sobre uma humanidade mergulhada no pecado e na corrupção. A história de Noé, escolhido por Deus para construir uma arca e preservar um remanescente da vida, ressoou em diferentes culturas e milênios, servindo como um poderoso lembrete tanto do poder destrutivo da natureza quanto da possibilidade de intervenção divina. Além do reino da profecia religiosa, a história está repleta de exemplos de indivíduos que alegaram ter decifrado os segredos do cosmos, apontando datas e eventos que anunciariam o fim. Johannes Stöffler, um astrólogo alemão do século XVI, ganhou notoriedade por sua previsão de uma grande enchente em 1524, uma previsão baseada em sua análise dos alinhamentos planetários. Embora a previsão de Stöffler tenha se provado imprecisa, ela gerou medo e ansiedade generalizados, demonstrando a influência que as interpretações astrológicas poderiam ter sobre o imaginário público. A imagem de um mundo submerso por um dilúvio catastrófico é um motivo recorrente na literatura e na mitologia apocalípticas. Do dilúvio bíblico aos mitos de civilizações antigas, a ideia de uma grande inundação limpando a terra da maldade e inaugurando uma nova era capturou a imaginação humana por séculos. Essas narrativas de inundações frequentemente servem como contos de advertência, enfatizando as consequências de se desviar da lei divina ou sucumbir à decadência moral. Na epopeia de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas conhecidas, uma grande inundação é enviada pelos deuses para punir a maldade da humanidade. Utnapishtim, uma figura semelhante a Noé, é avisado do desastre iminente e instruído a construir um navio para salvar a si mesmo, sua família e uma seleção de animais. Da mesma forma, a mitologia hindu descreve uma grande inundação que submerge o mundo, com o deus Vishnu encarnando como um peixe para salvar a humanidade e os Vedas, as escrituras sagradas hindus. Esses mitos de inundações, embora diferentes em seus detalhes, compartilham um fio condutor comum, a ideia de uma limpeza divina, uma reinicialização do mundo após a transgressão humana. A inundação serve como punição e renovação, limpando a lousa e oferecendo uma chance para um novo começo. Essa visão cíclica da história, com períodos de destruição seguidos por períodos de renascimento, é um tema comum nas tradições apocalípticas de muitas culturas. Ao longo da história, os cometas foram vistos como prenúncios da desgraça. É fascinante como esses visitantes celestiais, com suas caudas brilhantes riscando o céu, despertaram medo e admiração na mesma medida. Nos tempos antigos, as pessoas acreditavam que os cometas eram presságios, sinalizando eventos catastróficos ou mudanças drásticas. O alinhamento dos planetas também era frequentemente interpretado como um sinal de desastre iminente. Imagine viver em um mundo onde o aparecimento de um cometa pudesse causar pânico generalizado, onde cada evento celestial fosse examinado por seu impacto potencial nos assuntos humanos. Mesmo em tempos mais recentes, houve casos em que cometas e alinhamentos planetários despertaram temores apocalípticos. É um lembrete de como a compreensão do cosmos por nossos ancestrais estava profundamente entrelaçada com sua sobrevivência e bem-estar. Então, quando olhamos para o céu noturno hoje, vale lembrar que aquelas luzes cintilantes e objetos misteriosos já tiveram um significado profundo para aqueles que vieram antes de nós. Ao longo da história, a humanidade tem sido fascinada por previsões de destruição. Das profecias crípticas de Nostradamus ao pânico em torno do bug do milênio, nossa imaginação coletiva tem sido frequentemente cativada pela ideia de um desastre iminente.
Essas previsões, sejam baseadas em cálculos astrológicos ou medos tecnológicos, revelam nossas ansiedades profundas sobre o futuro. Lembram até daquela época que falavam que os computadores iam parar de funcionar por causa da virada do ano 2000? Teve gente que estocou comida. Diante de catástrofes globais, a humanidade demonstrou notável resiliência. De desastres naturais como terremotos e tsunamis a crises causadas pelo homem, como as mudanças climáticas e as ameaças nucleares, aprendemos a nos adaptar, inovar e nos unir como uma comunidade global. Nossa capacidade de enfrentar esses desafios de frente fala da força e da determinação que definem o espírito humano. A gente lembra das tragédias de Brumadinho e Mariana, que mostraram como a união faz a força em momentos difíceis. Então, por que somos tão atraídos pelo desastre? É uma pergunta que intriga psicólogos e sociólogos. Alguns sugerem que nosso fascínio pela calamidade nos ajuda a processar nossos medos e incertezas. Ao confrontar esses cenários em um ambiente controlado, podemos nos preparar melhor para os desafios da vida real. Outros argumentam que isso acessa uma parte primitiva do nosso cérebro, a parte que está sempre atenta às ameaças à nossa sobrevivência. É como assistir a um jogo de futebol. A gente sabe que não está em campo, mas sente a emoção como se estivesse. Abraçar a realidade e se preparar para o futuro não se trata apenas de reconhecer ameaças potenciais. Trata-se de tomar medidas proativas para mitigá-las. Seja por meio de avanços na tecnologia, melhorias na infraestrutura ou promovendo uma cultura de resiliência, podemos construir um futuro que não seja apenas sobrevivente, mas próspero. Ao compreender nosso passado e aprender com ele, podemos moldar um amanhã melhor e mais seguro. Afinal, como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar.